Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre geometria e seus conceitos básicos. Agora, antes disso, pega seu material, pega seu caderno, lápis, suas réguas e vamos à nossa aula. Vamos lá? Pessoal, um conceito básico muito importante aqui pra gente é o conceito de ponto. Professor, o que seria ponto? Ponto é esse ponto aí que você colocou agora no quadro? Sim, isso é um ponto, né? Considerando que ele não possui dimensão. Mas, professor, peraí, o que seria um ponto mesmo? Explique melhor. Um ponto, pessoal, não possui dimensão. Aqui para matemática, esse conceito de ponto ele não vai possuir dimensão. Professor, mas o que seria não possuir dimensão? Não possui dimensão é porque não possui comprimento, não possui largura, não possui profundidade. Não possui, professor, isso aí, quando eu digo que algo não tem dimensão, é porque não possui largura, não possui profundidade, não possui comprimento, isso. Ei, agora, sabe aquela noção de dimensão? A gente consegue perceber bem quando nós vamos para o cinema. Quando a gente vai lá para o cinema, a gente coloca o óculos 3D, ou seja, em 3 dimensões. Isso quer dizer o quê, professor? Comprimento, olha aqui o comprimento do meu braço. É uma dimensão, quando eu analiso somente o tamanho, o comprimento. Agora, quando eu analiso a largura do meu braço, é outra dimensão. E quando eu analiso, professor, a profundidade, né? Vixe, professor, então eu estou colocando aí 1, 2, 3 dimensões? É. Agora, quando você vai lá para o cinema, fica bem interessante, porque quando você coloca o óculos e presta atenção lá na tela, é como se o filme estivesse saindo da tela. A gente está acostumado a ver o filme sempre ali, né? Na superfície, na tela. Só que quando a gente coloca o óculos, a sensação é que tem algo saindo da tela em nossa direção, né? Agora, por que isso? Porque eu estou trabalhando com comprimento, com largura e com profundidade, ou seja, eu estou trabalhando com 3 dimensões. Então dá essa sensação de sair da tela, sair de uma superfície, sair do plano. Ok? Então, lembra, um ponto não possui dimensões, ou seja, não possui comprimento, não possui largura e não possui profundidade. E aí eu lembro de alguns exemplos aqui para vocês, ó. Um deles é quando a gente está passando, né, pela rua e a gente olha aqueles postes bem distantes e ao olhar para a luz do poste, a sensação que dá, professor, é que ali é apenas um ponto de luz, né? Mas quando a gente chega mais perto, o poste e a luz que está lá é bem maior, né? Então, quando a gente olha objetos muito longe, que estão brilhando, a sensação que nós temos é que aquilo ali é um ponto. Agora, já parou para observar o céu à noite, quando não tem tantas nuvens? Nós conseguimos observar as estrelas e as estrelas parecem para a gente como se fossem pontos. Parecem que não possuem dimensão, por mais que elas sejam gigantes, mas como nós estamos muito distantes delas, a sensação que nós temos é que elas parecem ser com dimensões desprezíveis, apenas um ponto. Então, pessoal, alguns exemplos aqui pra gente seria as estrelas, mas professor, as estrelas vistas de longe. As lâmpadas, quando nós olhamos para as lâmpadas vistas de longe, claro que a gente tem essa mesma sensação. Mas professor, quando eu coloco um ponto no quadro também possui dimensão desprezível, a gente considera que sim, pessoal, tá certo? Caso possua dimensão desprezível, é um ponto. Ah, professor, então quando eu pego lá um outro exemplo, né, para a gente entender um pouco melhor, seria quando a gente pega um grão de areia, né? Um grão de areia é praticamente sem dimensão. Professor, então, seria um exemplo de ponto? Poderia ser também um exemplo de ponto. E aí existem muitos outros exemplos que vocês podem aí imaginar, pensar e refletir se possui ou não possui dimensão e a gente pode considerar como ponto. Meus amores, agora como é que eu represento um ponto? Professor, então, se eu pegar aqui, né, uma folha de papel
e colocar esses dois pontos, B e A, nós percebemos que os pontos eles são representados, né, por qual tipo de letra? Ah, professor, eu percebo que os pontos eles devem ser escritos com letra maiúscula. Então, eu observo, professor, que deve ser escrito com letra maiúscula. Ah, tudo bem. Então, como os pontos são escritos com letras maiúsculas, a gente pode utilizar do A até o Z, né? Lembrando, colocando sempre letra maiúscula. Então, um exemplo, ó, esse ponto eu botei a letra A, mas esse ponto eu botei a letra B. Mas, professor, eu poderia colocar outra letra do nosso alfabeto? Sim, poderia colocar a letra Z, contanto que sejam letras maiúsculas. Perfeito? Agora vamos lá, ó. O nosso segundo conceito importante é aqui o conceito de reta. Mas vocês já têm uma breve noção do que seria reta. Reta é algo que não possui início e não possui fim. Ei, professor, explique melhor isso, ó. Então, reta não possui início e também não possui fim. Ei, professor, isso quer dizer o quê, hein? Isso quer dizer, galera, que como não possui início e não possui fim, eu não posso dizer como é que é o tamanho dessa reta, né? Eu posso dizer que ela é infinita. E aí, como é que a gente representa uma reta? Pessoal, uma reta, ela é representada dessa forma, ó, com setinhas de um lado e do outro, para indicar que não existe fim. Não tem início, mas também não tem fim. É, professor, então, uma reta é dessa forma, isso. Então, pessoal, as retas, elas são representadas por uma linha com duas setas. Agora, preste atenção. Uma reta, ela acaba adquirindo uma classificação, um nome. E, para a gente nomear uma reta, eu coloco uma letra. Mas é sempre uma letra, ó, prestem atenção, é sempre uma letra, percebam, letra maiúscula ou minúscula. Isso aqui é uma letra maiúscula ou minúscula? É para ser um R, né? Espero que vocês consigam entender isso como um R, né? Então, R, S, né? Ao contrário, R, S. Então, essas letras, para representar uma reta, tem que ser letras o quê, hein? Minúsculas. Ei, professor, ah, mas se a reta ela for muito... Se eu desenhar uma retinha assim, ó, bem pequenininha, professor, pequena demais. Eu estou vendo o início e estou vendo o fim, professor, dessas retas todas. Eu estou conseguindo dizer, perceber o tamanho delas. Mas percebam, essas setas é quem vai indicar que ela não possui início e não possui fim. Ela tanto é infinito para a direita, quanto é infinito para a esquerda. Ah, então é essa seta aí que está dizendo que ela não tem início e não tem fim? É isso aí. Então, pessoal, essa minha reta aqui eu vou chamar de reta T. Mas percebam que sempre com letra minúscula. Então, para a gente representar, é sempre com letra minúscula. Perfeito? Então, até agora já aprendemos dois conceitos. Só que tem mais alguns, ó. A gente tem também o conceito aqui de segmento e semi-reta. Professor, o que seria uma semi-reta? Pessoal, uma semi-reta é algo que é semi, ou seja, é uma metade. É uma metade de quem? De uma reta. Então isso quer dizer, professor, que se é uma metade de uma reta, ela possui início. Mas tem uma coisa, não possui o quê? Não possui fim. Ah, então peraí. Toda reta não possui início e não possui fim. Mas um segmento de reta possui início e não possui fim. Ei, professor, como é que ficaria isso aí? Ó, acompanha. Para a gente representar, basta você observar o seguinte, ó. Aqui nós temos o ponto, que eu vou chamar de ponto A, tá certo? E vou desenhar um outro ponto, um ponto B. Percebam que eu tenho início aqui no ponto A da minha semi-reta,
mas eu não tenho fim. Olha a setinha lá do lado direito. Ah, professor, entendi. Então, tem início, mas não tem fim. Agora, pessoal, se a gente já sabe, nós podemos ir para um próximo conceito. Aprendemos o que é uma reta, uma semi-reta e um ponto. Agora, vamos aqui para um outro conceito, que seria a letra D. Ó. Na nossa letra D, nós vamos entender o que seria um segmento de reta. Professor, o que seria então esse segmento de reta? Segmento de reta, peraí, uma reta não tem início, não tem fim. Uma semi-reta possui início, mas não possui fim. Então, peraí, está percebendo que está diminuindo? E um segmento de reta? Um segmento de reta não, aliás, possui início e também, galera, possui o quê? Possui fim. E aí, professor, então, como é que ficaria a representação dessa tal de segmento de reta, né? Só lembrando uma coisa, ó. Quando eu vou representar uma semi-reta, no caso aqui a semi-reta AB, eu digo assim, ó, é A, B, e eu coloco uma setinha lá em cima. E, professor, então sempre tem que colocar, quando eu vou representar o segmento AB, a semi-reta, aliás, AB, eu digo que é AB, no caso, para esse meu exemplo, né? E uma setinha lá em cima para dizer que tem início, mas não tem fim. Agora, ó, só voltando, a gente pode colocar aqui, como professor, para representar, a gente representou a reta, ó, sempre por letras minúsculas. Agora, professor, peraí. Se eu quero representar um segmento de reta, como é que eu represento? Bem simples, ó. Para representar um segmento de reta, basta você pegar dois pontos. Ó, professor, dois pontos? Ó. Se você pega aqui esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, lembra, ponto sempre com letra maiúscula. E traça uma linha entre esses dois pontos, você acaba encontrando um segmento de reta. Professor, mas espera aí, se isso aqui é um segmento de reta, como é que eu represento ele, professor? Como é que eu digo que isso aqui é um segmento de reta? Olha aí como é simples. Basta você pegar, ó, aqui tem A e B. Então, de A para B, eu tenho um segmento de reta, né? Ou seja, tem início, olha minha linha, tem início e o quê? Tem fim. Percebam que não possui as setas. Perfeito? Tranquilo? Ah, professor, acho que eu estou entendendo. Então, vamos adiante, ó. Então, a gente já sabe representar tudo isso, entendeu esses conceitos. Vamos aqui para um outro conceito, ó. Um outro conceito seria o conceito aqui para vocês, letra E, de plano, ok? Professor, o que seria um plano? Plano é uma superfície, tá certo? É algo que possui duas dimensões, ou seja, comprimento e largura, ou comprimento e profundidade, ou largura e profundidade, não importa, possui sempre o quê? Duas dimensões. Galera, então, ó, quando você pega aqui um plano, ó, vou desenhar aqui um plano, e aí esse plano, eu vou representá-lo. Professor, está aqui o comprimento e está aqui a largura, então possui quantas dimensões? Duas, né? Vamos anotar isso? Então, ó, sempre um plano possui duas dimensões. Professor, e aí quais são essas duas dimensões? Aí podem variar, pode ser comprimento e largura, comprimento e profundidade, largura e profundidade, tanto faz, possuindo sempre duas dimensões. Só que, como é que eu represento aqui um plano? Um plano, pessoal, ele é sempre representado por letras do alfabeto grego. Ah, professor, então peraí, eu vou dizer aqui que esse plano é alfa, mas eu sempre represento por letras do alfabeto grego. Perfeito? Então, peraí, eu já sei que é representado por letras do alfabeto grego, possui duas dimensões, então... E tem alguns exemplos de plano?
Pessoal, ó, quando você olha aí para o seu caderno, a folha do seu caderno é uma superfície, é um plano. Quando você olha para a cerâmica ou para o chão do seu quarto aí, você está observando também um plano, uma superfície. Esse quadro é um plano, é uma superfície. Possui quantas dimensões? Duas dimensões, comprimento e altura. Ah, professor, então peraí. Um plano é tudo aquilo que é uma superfície, tudo bem? Quando você olha aí de frente para essa tela, você está olhando de frente para uma superfície, então essa superfície é um plano. Tranquilo? Então, pessoal, a gente aprendeu aí alguns exemplos, vamos aqui para exemplificar exatamente o plano. Então, ó, nós temos aqui a tela, telas, tá certo? Nós temos paredes, professor, paredes, pisos e entre outras coisas, tudo bem? Então, esse foi o nosso primeiro momento, daqui a pouco a gente volta. Valeu, pessoal! Acompanhe os próximos vídeos. Tchau, tchau!